10 anos de igreja, meu Deus do céu. Aí essa semana eu fiquei muito preocupado. Deus, vou fazer uma obra, vou perder não sei quantos irmãos. Quando terminar a obra, Senhor, e aí, como vai ser? Depois que eu chegar e fazer a reunião, irmãos, está entregue a obra, talvez está lindo, maravilhoso, mas quando eu olhar para a igreja, foi 6, 7, 10 embora. Senhor, misericórdia. Me livra desse mal, Deus, deixa passar por isso não. Preocupado. Mas Deus falou comigo hoje, usando a boca do irmão Otto. Vamos orar para o pastor, que deu o exemplo de Moisés. Ele estava em guerra. Moisés era o que? Era autoridade, era liderança. Ele era o exemplo de líder. O que Deus estava mostrando ali naquele texto é que quando Deus coloca um líder, a bênção de Deus vem sobre o líder. E do líder é passado para os liderados. Pastor, o Moisés representa um pastor. E simbolizava Cristo Jesus também. E ali no meio da guerra, da batalha, quando os braços de Moisés se cansavam, o povo ia perdendo a batalha. E quando ele tinha força de levantar o braço de novo, o povo vencia. Então Josué traz o povo ajudar, estender a mão de Moisés. Não, Moisés, eu sei que está cansado. Mas se depender de mim, se depender do meu irmão, Josué, você não vai ficar mais cansado. Porque nós vamos segurar os seus braços. Eu de um lado e Josué do outro. E nós vamos vencer. Porque Deus é fiel. E aquela batalha foi vencida. Porque Moisés, mesmo cansado, não tinha mais como abaixar os braços. Porque tinha alguém segurando, apoiando. Mesmo cansado, ele não abaixava mais. Porque tinha alguém segurando. Eu estou aqui, Moisés, do teu lado. Eu preciso que a igreja esteja do meu lado. Eu preciso que os irmãos estejam do meu lado. A igreja precisa entender que a bênção de Deus vem sobre a tua vida quando você confia no seu pastor, quando você acredita nele. Se você não acredita nele, você tem que sair daqui. Porque você não vai ter bênção nenhuma se você não acreditar e não confiar no seu pastor. Você tem que sair, procurar uma outra igreja, ter um outro pastor a qual você confia para você então ser abençoado. Porque estar numa igreja e ser desobediente, não obedecer os servos de Deus, é a pior coisa que tem. Sua vida não anda, seu ministério não cresce. Mas você, talvez alguma pessoa fale, não, mas eu não quero dizer que eu tenho muitos amigos, eu gosto da igreja. Então tem que mudar a sua vida, a sua situação em relação a essas coisas. E nessa oração, Deus falou comigo, por quê? Não é porque eu tenho dúvida de que Deus está comigo, não, eu tenho certeza. São anos servindo a Deus, buscando o Senhor, com algumas experiências, e servindo a Deus. Aí a minha família, servindo a Deus. Estou aqui de pé, louvando o Senhor, e muitas dificuldades que passei, e muitas provas que passei. Estou aqui servindo a Deus. Porque os irmãos acham que o pastor não tem provas, não tem perseguição, que a luta do pastor é menos que a sua. Tenho muitas lutas e o inimigo se levanta contra a minha vida. Mas estamos servindo ao Senhor, estamos buscando a Deus, nos santificamos a cada dia mais. Nesse momento, sim, que estamos, cansados, passando por uma situação difícil, não costumo blasfemar, graças a Deus. Não costumo me desesperar, graças a Deus. Nesses momentos, eu procuro sempre ler a Bíblia. Mesmo quando não tenho força de orar, procuro ler a Bíblia. Procuro estar ligado com a minha mente no Senhor. E aí vem a bênção de Deus, muitas das vezes. E às vezes passamos por dias ruins, mas no outro dia, alegres. Às vezes passamos em semanas que não foi muito boa, mas em semanas boas.
E assim é a vida do servo de Deus. Ele tem que tomar cuidado com o inimigo, porque o inimigo tem se levantado contra ele. Ele tem que procurar santificação para poder chegar diante do Senhor. E assim é a vida do servo de Deus, e não vai parar. Não vai parar. E Deus fala no momento certo dele. Deus, ele abre os olhos. Deus, ele desperta nos seus momentos. E eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. Porque Deus tem permanecido na minha vida. Creia que o Senhor está contigo. Que o Senhor está te vendo. E que nos momentos ruins, o Senhor está lá. Mesmo você não vendo. Mas você pode sentir. Deus, ele está lá. E é aí que nós temos que dar glória a Deus. E é aí que nós temos que buscar o Senhor. E é aí que nós temos que verdadeiramente, sabe, estar alegre e satisfeito por estar servindo a esse Deus poderoso de poder e de glória. O servo de Deus, ele tem que acreditar que ele é uma bênção nessa terra. Ele tem que acreditar que ele faz a diferença nessa terra. Por quê? Porque ele está com o Senhor. O Senhor está com ele. O Senhor age, o Senhor trabalha de uma forma especial. Amém, irmãos? Amém. Amém, gente? Amém. Repita comigo, Deus está em minha vida. Deus está em minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Podemos aplaudir ao Senhor. Mais forte para Deus. Quantos irmãos têm perdido bênçãos por não vigiar, por passar por momentos de luto? E nesses momentos de luto, abrir mão de muitas coisas. Como no texto que nós lemos, o irmão de Jacó, ele se amargurou, porque ele viu que diante de uma fraqueza, ele trocou a sua grande bênção por uma fraqueza. A Bíblia diz que ele estava com fome. E quando chegou na sua casa, seu irmão tinha preparado uma sopa. E o irmão era tão esperto que falou, olha, eu te dou a sopa pela bênção que você vai receber. Porque ele é o filho mais velho de Saul. Então ele tinha a bênção, a lei do filho, primeiro filho, que era o costume do povo de Israel. E ele trocou essa bênção pelo prato de comida. E quem foi abençoado foi o irmão dele. E quando ele percebeu, na besteira que ele fez, que ele correu diante do seu pai para ser abençoado pelo pai, o pai falou, não tenho mais nenhuma bênção para você, meu filho. Dei tudo para aquele. E ele chorou, se entristeceu, porque não tinha mais nada para ele. Assim acontece, muitas das vezes com a gente. Quando num momento delicado, nós abrimos mão. Quando você passa por uma luta talvez terrível, quando você está passando por um deserto, aí você começa a deixar de vir para a igreja, começa de não acreditar mais no seu pastor, nas pessoas que falam da parte de Deus, você não dá mais crédito. Daqui a pouco você vê que está longe de Deus, já passou meses, está longe do Senhor, passou algumas férias que nem tomou, está meio, sabe, largado. Aí você, de repente, começa a abrir os olhos para as coisas de Deus e começa a ver de muitas coisas que você perdeu, de muitas bênçãos que você perdeu. E nesse momento é muito perigoso esse momento, de quando se afastamos de Deus. Porque não podemos esquecer que estamos lutando com um exército terrível, Satanás, que já dentro da igreja, você servir a Deus, ele luta com você, faz de tudo para te atrapalhar. Imagina você fora da igreja. É lógico, você está largado, você não está nem aí. Mas ele não, ele vai estar tragando, te devorando. Quando você abre os olhos, você já perdeu muita gente, perdeu parente, perdeu emprego, perdeu a vida. E quando abrir os olhos já é tarde demais, não tem como mais voltar. O inimigo te travou. E Saul chorou por ter perdido a bênção que o seu pai deu ao seu irmão. No momento da fraqueza dele, ele abriu mão da bênção. Então é aí, neste momento, que quando estamos passando por terríveis lutas, é que
temos que buscar o Senhor, estar esperto com o inimigo que anda se aproximando.